Olá, seja muito bem-vindo a mais um Religados Podcast. Aquele podcast que sempre vai encontrar aqui um testemunho, estudo ou alguma coisa para edificar a sua vida. Gente, hoje eu tô aqui com uma pessoa a qual eu admiro. Vocês falaram que depois da Carla a régua estava lá em cima. E eu falei, caramba, não posso mais trazer qualquer pessoa no Religados, cara. Agora, em termos de estudo, a coisa tem que ser da Carla para cima. E eu orando, eu falei, Senhor, quem é que eu vou chamar para continuar os pós-estudos? E o Senhor virou e falou assim, você tem o teu pastor, liga para ele. Aí eu fui e mandei uma mensagem para ele, falei, pastor, estou precisando aí que o senhor me indique alguém. Olha só, a gente pede com carinho. Né? Aí ele, Vaso, eu posso. Eu falei, glória. Fechou, eu nem queria. Então hoje eu tô com o meu pastor, gente. Olha que honra. Ele tá aqui pela segunda vez, porque eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo, né? Logo no início ali da nossa igreja, hoje eu posso falar assim, a nossa igreja, né? Porque foi depois daquele dia ali que depois daquela entrevista que eu fui, falei que ia visitar e pronto, não saí mais. Hoje, algumas pessoas ainda não sabem, mas eu sou hoje da igreja Recomeçar, né? Que fica ali na Barra da Tijuca, ali no Freeway, por enquanto. Amém. Por enquanto, não vai demorar, nós estaremos com novidade, com casa nova, em nome de Jesus, tá? Mas, antes de passar a palavra para ele, eu quero pedir a vocês que quem não se inscreveu aí, ajuda a gente, estamos tentando chegar aos 100 mil, tá? Nós não chegamos nem aos 50, mas o profeta joga lá para cima. Estamos tentando chegar aos 100 mil. Se inscreva, deixa teu comentário. Hoje vai ser aula. E para isso eu quero agradecer aos patrocinadores. Ali, ó. Andrade Alpinismo Industrial, tá? É o pessoal que fortalece a gente aqui, que ajuda a gente, né, patrocinando com a grana ali mesmo, para poder ajudar a bancar essa estrutura. E se você quiser contribuir, ajudar o Religados, porque não é fácil, entre em contato. Tem um QR Code, né, produção? Tem um QR Code aí agora. Alguns de vocês pediram, a gente não queria fazer isso, mas alguns de vocês pediram para colocar um QR Code, que as pessoas querem semear na nossa vida, querem ajudar o Religados, e eu agradeço de coração, tá? Então, sem mais delongas, já foi anunciado, o povo quer estudar, e eu trouxe aqui um fera braba. No Rio de Janeiro e no Brasil, quem estudou, não sei se eu posso falar o nome do outro seminário, acho que pode. Fica à vontade. Quem fez carisma, automaticamente estudou com ele ou com as coisas dele. Não tem para onde correr. Então, no Brasil inteiro, você vai ter agora um estudo, carinhosamente vou falar, de um cara que é conhecido no Brasil inteiro. E esse é o meu pastor. Meu Deus. Seja muito bem-vindo, meu pastor. Obrigado, Vaso. Desse jeito, agora, não sei nem o que joguei eu vou lá para fazer, cima, né? Jogou a régua lá em cima. Então, obrigado pelo carinho, obrigado por essa apresentação que eu não sou digno, mas espero poder abençoar você, abençoar todo mundo que está assistindo o Religados hoje, ou começando essa nova estação desses estudos que nós vamos fazer a partir de hoje. E eu tenho certeza que vai ser um tempo incrível, vai ser um tempo... Eu sei um pouquinho, e o pouco que eu sei, Deus me pediu para compartilhar. Amém. Então, o propósito, ele sempre vai arder no nosso coração, e falar da palavra sempre vai ser um prazer para mim. Então, se é podcast, estudo, se é na igreja, onde for, falar da palavra sempre vai ser um prazer. E obrigado, viu? Obrigado por confiar em mim. Obrigado, se ficar ruim, a gente não divulga. Gente, nós vamos entrar em escatologia. Meu Deus. Tá? Como eu creio que nós já estamos ali no princípio das dores, hoje as pessoas estão pedindo muito, vocês pedem muito para a gente continuar com os estudos. E graças a Deus, Papai do Céu vem abençoando, mandando pessoas
gabaritadíssimas. Então, começa hoje o Pod Estudos de Escatologia. E agora eu sou só um coadjuvante. Hoje eu não tenho nada aqui, é tudo com ele. Eu vou tentar falar pouco, porque a matéria é extensa, é complexa para algumas pessoas. Só que vocês vão ver o cara dando aula, meu irmão. É outro patamar. É outro patamar. Se preparem, não saia daí. Se preparem para ter uma aula de verdade. Estilo seminário, tá? Vamos que vamos. Meu Deus. Então vamos lá. Eu fico olhando para aquela câmera Para aqui. cá, né? isso. Fechou. Gente, vamos. Já que a gente está num ambiente de estudo, então eu vou me sentir numa sala de aula mesmo. Isso, tá? exatamente assim. Eu quero que vocês que estão em casa, se você já puder agora, vou te dar 30 segundos para você pegar um papel, caneta, deixar a tua Bíblia aí do teu lado, porque pela experiência que eu tenho, eu acho que você vai notar muita coisa, né? Muita coisa que você vai ter para você guardar. E eu não vou inventar algo novo, não vou falar de algo que ninguém não saiba, eu só vou organizar as ideias. Eu acho que quando nós falamos da Bíblia, nós conhecemos muita gente que conhece muito a Bíblia. E às vezes as pessoas só não conseguem conectar as informações para que a doutrina se torne clara. Então hoje eu vou ser um organizador, eu quero te servir, eu quero organizar na tua mente textos que com certeza você já conhece e esclarecer uma caminhada que nós precisamos sempre ter com muito cuidado, com muito zelo, para que a gente não fuja das Escrituras. Eu acho que o maior erro, tanto de um pregador quanto de um mestre, é quando ele decide dar ao texto o que o texto não está dizendo. A gente já poderia começar falando sobre esse perigo de você, ao invés de fazer uma exegese correta, você fazer uma exegese. Né? Qual que é a diferença? Que na exegese você lê o texto e extrai do texto que o texto diz. Na exegese você tem uma ideia, precisa de um texto para corroborar o que você pensa e você joga no texto aquilo que está no teu coração e na tua mente. Isso é errado. Até porque nós podemos cometer erros gravíssimos quando pegamos textos isolados só para validar uma ideia ou um pensamento que a gente tenha. Então hoje nós vamos começar falando a respeito de escatologia, mas nós não vamos entrar agora no que todo mundo já quer, né? Apocalipse, as profecias de Daniel. Nós vamos passear por todos esses lugares, mas com muito cuidado, com muita cautela e principalmente estabelecendo as bases para que a gente consiga chegar lá com o coração e com a mente preparada para entender tudo. Ou seja, não é só chegar em Apocalipse e sair falando. Porque antes de chegar em Apocalipse, nós temos Daniel, nós temos Mateus. Eu costumo dizer que quando a gente estuda escatologia, Apocalipse é a cereja do bolo. Apocalipse ele vem com o desfecho. Depois de tudo que a gente falar aqui, a leitura de Apocalipse vai ser uma leitura dinâmica, rápida e clara. Porque você não consegue entender Apocalipse por ele mesmo. Toda a compreensão dos textos que estão lá, que João escreve, eles vêm carregados de profecias do Velho Testamento. Profecias que vão apontar diretamente ou exclusivamente para aqueles tempos e épocas que João diz. Então, entender o livro de Daniel é essencial para entender Apocalipse. Entender o Evangelho de Mateus é essencial para entender Apocalipse. Então, é uma construção que vai nos fazer ler Apocalipse e falar, entendi. A gente não vai precisar de tanto assim. Então, provavelmente, nós vamos ser claros em Apocalipse só no último dia desse podcast, porque eu quero construir. Nós vamos hoje começar uma obra. Isso aí. Vamos botar tijolo por tijolo, mas hoje começaremos com um fundamento, né? Vocês sabem melhor do que eu. E se o fundamento não for bem feito, a estrutura ruim, né? Vai caindo. E a Bíblia já diz isso também, né? Perfeito. Então, hoje eu quero ser mais cauteloso e quero começar falando de uma forma muito simples. Porque quando a gente fala, Júlio, e você que está em casa, sobre escatologia, a gente tem que entender o real significado dessas duas palavras que formam escatologia. Escatos, mais logos. Logos fala de palavra, estudo. Você vai lembrar dessa palavra lá em João,
No princípio ele era o verbo ali, a palavra é logos. Então a palavra falada, né, o ensino, logos. Escatos fala de últimas coisas, fala de final dos tempos, como muitas pessoas dizem. Então escatologia é o estudo do final dos tempos ou o estudo das últimas coisas. Então, quando a gente fala sobre esse assunto, muita gente tem medo. E as pessoas as pessoas dizem ser desnecessário estudar a escatologia, porque não é algo que a gente precisa perder tempo. E aí é onde a gente se engana. Porque 30% das profecias que existem na Bíblia apontam para a segunda vinda de Jesus. Ou seja, 1/3 da Bíblia fala sobre o final dos tempos. Caramba. E as pessoas acham que é desnecessário falar sobre isso. Até porque muita gente fica apavorado com o que pode acontecer, com o que está acontecendo. E as pessoas começam a pegar as atualidades e tentar inserir a todo custo na Bíblia. E isso gera desespero, isso deixa as pessoas meio que assustadas. Mas quando nós olhamos a Bíblia, se 30% das profecias apontam para o final dos tempos, e se você ler a Bíblia com calma, você vai ver que a Bíblia fala mais da segunda do que da primeira vinda de Jesus. Né? Assustador, né? Já começou. Então você vai começar a perceber que estudar escatologia não é só saber o que vai acontecer no final. A fé, ela vem por quê? Pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, se 30% da palavra é algo que eu não preciso falar porque é algo que me causa pavor, então eu estou desprezando 1/3 da Bíblia que pode gerar fé no meu coração para ter uma esperança saudável. É porque muita gente, eles têm medo do apocalipse. Perfeito, porque não entendem o que é esse momento, né? Para a igreja vai ser glorioso. Não deveria ter medo. E eu tenho um amigo que fala assim, eu sou pré-tribulacionista, mas vivo como um pós. Eu sou pós e espero que o pré esteja certo. Então, assim, pastor, como que é isso? Calma que a gente vai falar sobre isso tudo, fica tranquilo. Então, assim, a gente precisa entender. E isso não tem que gerar medo, tem que gerar esperança. A esperança ela é saudável. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Nós estamos vivendo nessa terra, mas não somos dessa terra. Nós viemos da eternidade, para a eternidade nós vamos voltar. Jeremias 1:5. Né? Antes de você ser gerado, formado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. E antes de você sair da barriga dela, eu já te escolhi e eu te consagrei e te estabeleci. Ou seja, você já era conhecido, consagrado e estabelecido antes de nascer. Porque a tua existência não começa quando você nasce, começa na eternidade. Então, se é de lá que nós viemos, é para lá que temos que voltar. É para lá que nós vamos voltar. Então, a eternidade para a gente não é um lugar de medo, de desespero. Tem que ser um lugar de esperança, de prazer. É por isso que nós estudamos escatologia. Isso aqui gera fé. Isso aqui impulsiona o nosso coração a crer num Deus todo-poderoso. Né? Porque nós vamos entender. Quando a gente lê, por exemplo, Isaías 46:9, está aqui o segredo de tudo que nós vamos estudar. E eu vou deixar o iPad aqui, que eu quero ler esses textos como todo mundo. Isaías 46:9 e 10. Aqui nós temos uma deixa que vai nos dar uma base para entender tudo daqui para frente. Que é o seguinte: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus, não há outro semelhante a mim. Olha o 10. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé e eu farei toda a minha vontade. Então Deus já está deixando claro. O final já foi revelado no começo. E as coisas que ainda não aconteceram, no princípio, já foram ditas. Então, o fim vai ser como no começo. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia.
havia trevas, tal. Deus coloca ordem, coloca o homem no Éden, se relacionando com Deus, corpo glorificado. Como que vai ser o final? Nosso corpo glorificado, Deus nos levando de volta, não para o Éden, mas para a Jerusalém celestial, onde viveremos com Ele para sempre. Falaremos depois onde que isso vai ser, tá? Mas o final da história é o retorno para o começo. Então, tudo que a gente precisa saber do fim, Deus já contou aqui. É por isso que estudamos escatologia, porque já está tudo aqui para a gente saber. Ou já está tudo o que nós precisamos saber. Isso. Né? Então, ele já contou. A Bíblia fala que a glória de Deus é esconder as coisas, mas dos reis, esquadrinhá-las. Nós somos reis, sacerdotes. Então, é papel de um rei, é papel da igreja, é papel do Filho de Deus esquadrinhar e encontrar o que Deus deixou aqui. Vamos dizer a palavra escondido, mas Deus deixou aqui revelado para que a gente possa entender. Então, é necessário sim falarmos sobre esse assunto nos dias de hoje. E é necessário sim entender que cada pessoa vai enxergar de uma forma. Porque existem aí as linhas teológicas que apontam para essa ideia do Apocalipse, na verdade, do final dos tempos. Aqueles que vão se colocar com o mesmo evento em lugares distintos. Eu acho que vale a pena você que está em casa saber disso, que as linhas teológicas não anulam o fato de que Jesus vai voltar e de que a igreja vai ser arrebatada e terá um corpo glorificado. As visões só alteram os momentos. Né? Por exemplo, eu não vou falar de todas para não ficar aquela aula bem a palavra bem que você entendeu, isso aí. Maçante. Né? Para não ficar pesado. Vamos deixar a aula mais leve aqui para a gente. Então, você vai perceber, por exemplo, o pré-tribulacionista. Isso, você está falando de pré, meso e pós. O pré é aquele que acredita que a igreja será arrebatada antes da tribulação. Aqueles 7 anos narrados, que nós vamos falar quando a gente falar de Daniel melhor. Então, existe uma parte da igreja que acha que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Deus vai preservar a igreja desse tempo de juízo, por entender que esse tempo de juízo não é para a igreja. E é aqui que eu me encaixo. Sim. Tá? Eu me encaixo nessa visão, porque vocês vão entender. Eu vou construir o que eu penso, eu não vou impor o que eu penso. Até porque nós somos de um reino e ninguém está aqui empurrando goela abaixo, acredite no que eu estou falando, senão você vai para o inferno. Não existe isso. Eu só vou construir algo na Bíblia e a partir dessa construção você anota tudo, você estuda, você analisa e depois você tira a sua conclusão também. Tá? Existe um mesotribulacionista, que é o que acredita que a igreja ela vai ser arrebatada no meio da tribulação. São os malandrinhos. Vai pegar o princípio das dores ali, os 3 meses e meio, os 3 anos e meio antes. E aí, antes do início da grande tribulação, Jesus leva, e aí só vai ficar aqui aqueles que não são a igreja. Né? Também tem aqueles que acreditam no arrebatamento parcial, que uma parte da igreja será arrebatada antes e uma outra parte vai ser no meio. Esse é um pré-meso. É um meso, uma turma nova agora que existe, que acredita que o arrebatamento é parcial. Primeiro vão aqueles que... Teria alguma coisa a ver com as 10 virgens? Tem a ver com galardão. Eles dizem que o primeiro arrebatamento antes da tribulação é para quem tem galardão, quem foi aprovado, quem viveu e cumpriu o seu propósito. Esse vai direto antes da tribulação e os outros vão ficar aqui para serem provados pelo fogo e ser aprovados no meio da tribulação, eles sobem. Tá? Já tem muita gente que pensa nisso. Tem alguns fundamentos que apresentam para crerem desse jeito. Tem. Não são tão convincentes, mas tem. Né? E o pós-tribulacionista, que é aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada depois da tribulação, ou seja, a igreja vai passar por todo o período de tribulação e no final a igreja é retirada desse processo. Né? Então, assim, essas são as linhas básicas que a gente conhece.
No meio de cada uma delas existem algumas subdivisões, mas vamos trabalhar com as principais para a gente não ficar com a cabeça cheia de informação. Porque é muita coisa. Então, assim, vamos partir então de uma premissa. Porque depois nós vamos falar de juízo eterno, depois nós vamos falar de ressurreição dos mortos, depois nós vamos falar de Daniel, depois nós vamos falar de Mateus e depois nós vamos falar de Apocalipse. Então vai ser essa sequência dos fatos que nós vamos estudar aqui no Religados. Infelizmente não dá para falar isso tudo hoje, tá, gente? Não, impossível. Eu tô falando de umas 20 horas aqui, no mínimo. Isso tudo vai ser de material para você, tá? Então, ele já deu aqui, ó, só iniciou o panorama do que você vai ter aqui de material para estudar, pesquisar. Vamos bater naquela mesma tecla que eu sempre falo. Pega tudo que está sendo dito aqui, anote tudo que está sendo dito aqui e vá buscar a sua interpretação. Se achar que, não, eu concordo também assim, e já deixa escrito, já se inscreve aí. Você é pré, você é meso, você é pós, e o porquê. Só não fica arrumando confusão, né? Sem confusão. Que agora a gente não tem nenhum chatos aí que entra para arrumar problema. A verdade, o que eu tenho entendido? As pessoas, elas têm estudado para brigar, não para ser crente. Não para ajudar o próximo. Não para botar a palavra de Deus em ação, mas para brigar e defender uma teoria. Então você não vê ninguém vivendo o evangelho, mas quer defender o que crê a todo custo. Aí quando vê alguém que pensa diferente, não tem amor. Deixa até de ser irmão. Quando irmão. vê alguém que pensa diferente, quer criar situação, ou cria-se um ambiente desconfortável, eu acho que as nossas diferenças nos atraem. Eu acho que o evangelho é o reino, é isso. Então eu não tenho problema. Eu tenho grandes amigos que pensam diferente de mim e que até hoje são grandes amigos. E quando a gente se encontra, a gente ri, a gente brinca, chamando um outro de herege, né? Mas brincando. E nós somos corpo, leve, cara. Independente se você é pré ou tem gente sem noção que já quer... É tudo heresia, não sei o que. Eu acho que as pessoas precisam ter um pouco mais de maturidade. Mas tudo bem. Aqui no Religado, todo mundo aqui é maduro. Todo mundo no manto. Quer coisa melhor do que isso? O meu pastor é pré e eu sou pós. Vamos converter o vaso hoje. Vamos converter esse herege aqui. Então, mas vamos lá. Então, para a gente começar a aula de hoje. Então, eu queria falar com vocês hoje sobre princípios de interpretação da Bíblia. E eu queria usar hoje uma palavra que eu gosto, que eu aprendi assim, 3 primícias básicas para que alguém estude escatologia. Ou seja, sem essas 3 primícias bem definidas, você não vai conseguir entender nada. Você vai criar uma confusão. E é daí de onde vem as construções da palavra do que eu encontro. E essas 3 primícias partem de uma primeira. A primeira primícia, você que está aí anotando, já pega o papel e a caneta, 3 princípios ou 3 primícias básicas para se estudar a escatologia. A primeira é que a Bíblia, ela precisa ser interpretada literalmente. 100% literal? Calma. A Bíblia, ela precisa ser interpretada literalmente. E aí, como o Amado já fez essa pergunta, a principal pergunta que vem é essa sempre. Mas então, eu anulo e rasgo os símbolos ou as sombras, aquelas coisas que estão ali para nos mostrar uma outra realidade? Não. A literalidade do texto não anula o fato de analisarmos o texto por símbolos ou sombras. A verdade é que as profecias, elas precisam ser interpretadas de forma literal. E aqui é onde a gente começa a entender de uma forma muito clara que a Bíblia, quando ela fala algo, ela quer dizer exatamente o que disse. Sim. Se você pegar numa cultura linguística, você vai entender figuras de linguagem, você vai entender falas específicas de uma região ou de um local. Por exemplo, eu sou baiano, você é carioca. Sim. Se a gente sentar aqui e eu conversar no meu dialeto da Bahia e tu no teu dialeto do carioca, em alguns momentos a gente vai se esbarrar. Isso aí. O que isso significa? Porque são características específicas da minha região. O judeu, ele tem uma cultura muito aflorada. E é por isso que é importante você entender o contexto judaico para que o teu estudo se torne efetivo. Porque quando, por exemplo, Mateus está escrevendo o evangelho dele, é um judeu que está escrevendo.
Então você tem que ter a ótica não de um brasileiro que está escrevendo algo. Você tem que ter a ótica de um judeu que está escrevendo algo. E um judeu do primeiro século pós-Cristo, né? Depois de Cristo ali. Então ele viveu um tempo em que os judeus do Velho Testamento não viveram, que era um outro tempo. Então você precisa entender um pouco do contexto para você não se perder. Porém, o texto em si, ele não muda. O que as profecias dizem, elas estão dizendo. Porque o que a Bíblia diz é exatamente o que ela quer dizer. O que Deus diz é exatamente o que Deus quer dizer. Entendeu? Então, assim, eu estou criando uma base e vou te dar exemplos bem claros. Quando a Bíblia fala de árvore, a Bíblia fala de árvore. Quando a Bíblia fala de fruto, a Bíblia fala de fruto. Quando a Bíblia fala de semente, a Bíblia fala de semente. Quando a Bíblia fala de ramo, a Bíblia fala de ramo. Só que Jesus já usou todos esses exemplos para falar sobre a gente. Sim. Né? Eu sou a videira e vocês são os ramos. E aquele que dá muito fruto, eu podo para que dê mais. E aquele que não dá fruto, eu corto e jogo para ser queimado. Jesus estava falando de uma árvore? Não. Ele estava falando de você e de mim. Só que tem um detalhe. A árvore que ele usou como exemplo trazia um sentido literal de uma árvore. A seiva que corre na árvore, vida. Se o ramo está ligado à árvore, então a mesma vida que corre na árvore corre no tronco. E se a vida que está no tronco corre no ramo, então, naturalmente, o fruto vai ser uma consequência natural. Porque onde tem seiva, tem fruto. Então, Jesus, ele não usou aquela árvore para falar de outra coisa. Ele falou de uma árvore. Só que ele pegou esse exemplo e nos apontou para a nossa vida com ele. Um outro exemplo que não é mais de simbolismo, mas já é de sombra. Existe uma profecia em Zacarias, se eu não me engano, que a Bíblia vai dizer que Jesus viria como o renovo de Jessé. Essa expressão renovo é de um broto que brota de Jessé e que ele dividiria duas coroas. Uma de rei e uma de sacerdote. Então ele está falando de uma forma simbólica, trazendo uma sombra. Ou seja, é uma realidade do Velho Testamento que aponta para Jesus Cristo lá na frente. Só que por que ele utiliza duas coroas? Por que ele diz que uma é para o sacerdote e a outra é para um rei? Lembrando que no Velho Testamento, só reis, profetas e sacerdotes tinham uma unção derramada sobre ele. E aqui é uma validação profética para o ministério sacerdotal de Cristo. Que quando você lê o livro de Hebreus, era a maior confusão que existia. Porque eles entendiam Jesus como um rei, porque ele era descendente de Davi. Eles entendiam Jesus como um profeta, por causa das profecias e do que Moisés disse muitas vezes. Mas ninguém conseguia entender o sacerdócio. Porque Jesus não era nem da tribo de Levi e nem descendente de Arão. De onde que veio o sacerdócio? Então Deus construiu, através desses símbolos, palavras em Melquisedeque, palavras que apontaram e criaram uma base para que a profecia se cumprisse em Cristo. Então Jesus não é sacerdote da linhagem de Arão. Jesus é sacerdote da linhagem de Melquisedeque. E tudo isso eu analiso de forma literal. Eu não crio uma história a partir do texto. O texto me dá a informação que eu preciso. Entendi. Entende? Então, assim, deixa eu trazer para a nossa mente brasileira o que a gente vai falar. Uma vez eu vi isso, eu achei sensacional. Imagina que Deus desceu aqui agora no Religados. Amém. E olhou para você e falou assim: filho, daqui a 2 anos eu vou te dar uma Mercedes. Conta aí 2 anos. Em 2 anos eu vou te dar uma Mercedes. Você vai receber. Amém, eu já recebo. Já pega aí. Aleluia. Passou 1 ano. O que o Júlio entende? Falta 1. Falta 1. Passou 6 meses, mais 6. Faltam 6. Chegamos no último mês. Opa, Deus não é homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. Oh, aleluia. Vou me firmar na palavra dele. Palavra dele. Chegou o último dia. Você acorda, talvez
Se não dormiu, tá acordado ainda do outro Lógico, dia. eu vou receber a Mercedes, como é que dorme? E aí o dia começa a partir de 0 horas. Lá, vamos lá, passamos amanhã. A Mercedes não chegou. Aí, crente pentecostal, sabe o quê? Vai vir de tarde. Não chegou. Vai vir de noite. Foi dando 10 horas. Deus é o Deus do segundo tempo. 45 ele chega. Às vezes 47. Ele vai chegar no acréscimo do dia. Eu sei que ele vem. Virou o dia e Deus não veio. Aí você fica como? Frustrado. Como que Deus me fala uma coisa e ele não faz? Como que Deus me fala algo que não aconteceu? Que Deus é esse que eu sirvo? E se a gente pudesse, a gente falava que desce que eu quero fazer um gabinete. Isso aí, tete a tete. Vamos aqui ter uma conversa. Aí Deus vem. Oi, Júlio, você tá me chamando? Tô. Porque há 2 anos atrás, o Senhor me disse. E eu tô aqui revogando a palavra que o Senhor me deu. Eu não criei isso, não inventei nem desejei. O Senhor disse que me daria em 2 anos. Eu contei. Quanto tempo tem 2 anos, Deus? Você sabe, Júlio, é exatamente o tempo que você... Então por que a Mercedes não veio? Mas peraí, Mercedes? Você não me disse que em 2 anos me daria uma Mercedes? Aí Deus olha pra tua cara e fala assim, bobinho, entendeu tudo errado. Porque quando eu disse 2 anos, Júlio, eu disse muito tempo. E quando eu disse uma Mercedes, você entendeu que eu ia te dar um carro? Não, como que você foi trabalhar hoje? Não, meu carro quebrou, eu tive que ir de ônibus. Você lembra a marca do ônibus que você andou? Era isso que eu queria te dizer, que eu te dei um livramento. E você foi trabalhar no ônibus da Mercedes porque o teu carro poderia ter um acidente. Aí você olha para Deus e fala assim, mas Deus, não foi isso que o Senhor me disse. Imagina, como que a gente acreditaria num Deus que ao invés de dizer o que tem que falar, fala uma coisa que não é o que ele disse? Aí é aquela coisa, acho que quem fala isso é Cláudio Duarte. Não importa o que você fala, o que sim o outro entende. Pior que importa sim. Óbvio. Claro que importa. Você tem que entender. A comunicação ela precisa ser clara. Em tudo. No casamento, na vida, no empresário, na vida. Tem que ser claro. Eu preciso que você troque essas lâmpadas por lâmpadas iguais. Se o cara chegar com a lâmpada amarela, ele vai entender o que é diferente. A comunicação foi certa. Eu não pedi troca por qualquer lâmpada. Eu disse troca por essa lâmpada igual. Então tira, leva. Enquanto você não achar uma igual, ou que cumpra o mesmo propósito, da mesma coisa. Não entende? Só que, por que eu estou falando isso? Porque todas as profecias, Júlio, que apontam para a primeira vinda de Jesus, se cumpriram de forma literal. Por Todas. exemplo. Vamos lá. Por que Jesus foi para o Egito? Para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta. Do Egito, te chamei. Um anjo vai lá e fala, foge para o Egito. Foge pro Egito. Tem que se cumprir. Entende? Por que foi para Nazaré? Por que Nazaré? Para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta. Ah, pastor, mas então me dá um exemplo mais claro. Tudo bem. Lucas 4, Jesus senta numa sinagoga. E ele senta numa... Ele vai... Senta, não, me perdoa. Ele vai para a sinagoga para fazer a leitura e a explicação do texto. Um rabino pega o livro de Isaías e dá na mão de Jesus. Jesus, ele abre o rolo e ele encontra o lugar. Ou seja, ele não abriu e aventurou. Ele procurou o texto que ele queria ler. E ele leu. O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque ele me ungiu para pregar libertação aos cativos, para pôr em liberdade os oprimidos, os algemados, para pôr em liberdade os presos, para abrir os olhos dos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus fecha o rolo, senta na cadeira de Moisés, todo mundo olha e ele fala, hoje, sem tirar e nem pôr, hoje se cumpre a palavra que vocês acabaram de ouvir. Caramba. Só que, vamos lá, você tem Bíblia aí no seu celular? Tem. Abre para mim Isaías 61. Deixa eu só tirar do modo avião aqui. Isaías 61.
e lê esse versículo para mim, Júlio. Você que está em casa, faz esse exercício comigo. Só para a gente poder ter um pouco de clareza sobre o que eu estou falando. Tá Isaías 61, qual? 1. Lê para mim. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ok. Vai. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Ok. Vai. E a pregoar o ano aceitável do Senhor. Ponto. Para aqui. Jesus, ele para aí. Agora, continua a profecia. E o dia da vingança do nosso Deus. Peraí, por que ele não falou essa última parte? Não faço ideia. Simples. É porque essa profecia, ela é dupla. Ela aponta para duas funções. A primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. Quando Jesus está na sinagoga, ele não lê o texto todo. Ele só fala o que cabe para a primeira vinda. Ou seja, o que vem daí para frente, só quando ele voltar. Só que ele não inventou uma história. Ele pegou o texto, trouxe o texto e disse: se cumpriu. Se cumpriu. Exatamente o que está sendo dito. Então, a profecia foi literal. E de forma literal, Jesus assumiu o texto. Vou te dar outro exemplo, então. Isaías 53, 4 e 5. Verdadeiramente, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E por suas feridas nós fomos sarados. Se cumpriu exatamente o que foi dito por meio do profeta Isaías. Pedro, quando vai falar sobre cura, Pedro cita Isaías, dizendo porque ele já levou. Então, as profecias que apontam para a primeira vinda não estão recheadas de símbolos. Não são textos que você vai ter que criar na tua imaginação um lugar para que aconteça. Uhum. São profecias literais que se cumpriram de forma literal. A questão é, se toda profecia sobre a primeira vinda foi literal, por que as da segunda nós temos que criar o fantástico mundo do Bob? Para quem era da minha época vai lembrar, para poder entender algo que está além do texto, sendo que o texto já me dá tudo o que eu preciso. Uhum. Entende? Então essa primeira premissa ela é muito importante, porque a maioria das pessoas que pensam em versões teológicas diferentes, elas começam rompendo esse princípio. São pessoas que começam a interpretar não de forma literal, mas elas criam simbolismos e tentam achar respostas além daquele texto, porque o texto para ela não diz exatamente o que ele diz. Uhum. Então as profecias, elas precisam ser interpretadas. Quando a Bíblia fala 70 semanas de anos, são 70 semanas de anos. Na verdade, a Bíblia fala 70 semanas. Aí você vai no hebraico, 70 setes. Aí você vai ver 70 ciclos de setes, porque quando Deus mandou contar as semanas, Deus falou, o ano do jubileu, que são 50 anos, contarás 4 semanas. Contarás 6 semanas. Na 7ª semana, você vai ter o ano do descanso, 49 anos. O 50º ano, jubileu. Então Jesus está falando, Deus está falando de semanas, de dias? Não, Deus está falando de semanas, de anos. Então o princípio é o mesmo. Então você consegue entender que o texto está falando exatamente sobre aquele período, sobre aquelas semanas e sobre aquele tempo. Então essa é a primeira premissa, que a gente não pode de jeito nenhum esquecer. Tudo vai acontecer como Deus disse. Sim, sempre. Amém? Amém. Você que está em casa, você pode dizer um amém aí, glória a Deus por te ouvir. Escreve aí no comentário, dá um glória a Deus. Então, é isso aí. A gente precisa entender essa primeira premissa. Beleza. Ficou tranquilo aí? Sim. Deu para entender? Sim, total. A segunda premissa gera confusão. Vamos lá. Porque os pós odeiam isso aqui que eu vou falar agora. Fique à vontade, pastor. Fique à vontade. Esquece que eu sou pós. Mas na minha cabeça,
eu entendo que da forma que eles compreendem, eles estão certos. Então eu quero só trazer um pouco de clareza. Que é o seguinte, a segunda primícia é que a Bíblia, ela é uma revelação progressiva. E eu usei esse termo para não assustar. Porque quando a gente fala de progressividade, eu posso falar de dispensações diferentes. Sim. E as pessoas têm muito preconceito com o termo dispensação. Quando você fala que você é pré-tribulacionista, dispensacionalista, o povo surta. Pelo amor de Deus, isso aí é heresia, não sei o quê, tal. Inclusive vai ficar aí o dever de casa, né? Para você que está em casa, você vai pesquisar quais são as dispensações, né? E o que os estudiosos apontam para cada uma delas. Eu não vou dar tudo para você, você tem que fazer a sua parte. Por favor, né, gente? Então, o que é dispensação? Vou te explicar o que é e depois você vai ver todas as dispensações na Bíblia. É só você dar um Google aí, você já vai anotar, você vai dar uma lida, você vai entender dispensação da inocência, da criação, da inocência. E aí você vai ver cada uma da dispensação até chegar na dispensação que a gente está hoje, que é a da graça, né? E depois a do milênio, mas que a gente conversa depois. Então, assim, por que eu falo de dispensação sem problema? É porque a ideia de dispensação não tem a ver com tempo. Não tem a ver com era. Esse é o grande problema. As pessoas acham que dispensação tem a ver com tempo. Não. Dispensação não tem a ver com tempo. Dispensação tem a ver com a outra essência que a própria palavra traz sobre si. Por exemplo, a palavra dispensação veio do grego oikonomos. E essa palavra oikonomos do grego foi de onde surgiu todo o conteúdo relacionado à economia e administração. Então, dispensação no grego tem muito mais a ver com administração do que com tempo. Entende? E por que eu falo de uma revelação progressiva? Vamos lá. Vamos encaixando as informações. Eu tô olhando pro Júlio, gente. Eu esqueci de olhar para vocês. Não, eles já estão acostumados. Eles já estão acostumados. Pode continuar. Eu vou ficar olhando aqui para poder. Porque é o mau costume de ter uma pessoa na sala de aula, né? Não, pode ficar à vontade. Então vamos lá. Por exemplo, de Adão até Abraão, nós temos um período aí de 2000 anos. De Abraão até Jesus, nós temos mais um período de 2000 anos. E de Jesus até hoje, bora botar mais 2000 anos. Né? 2000 e pouquinho. Então a gente está num ciclo de tempo, aqui, agora falando de tempo, de 2000 anos para cada ponto que eu estabeleci aqui. A primeira observação, de Adão até Abraão, Deus continuava sendo o mesmo Deus, sim ou não? Sim. E Deus tinha uma forma específica de tratar com o homem, sim ou não? Sim. Perfeito. Deus deu uma promessa para Abraão. Um povo viria. E de Abraão até Jesus, Deus mudou? Não. Mas a forma de Deus tratar e lidar com o povo mudou? Sim. Sim, mudou. Então Deus não mudou. A forma mudou. E aí a gente chega em Jesus. De Jesus até hoje. Deus mudou? Também não. Mas Deus trata a gente da mesma forma que tratou na época de Abraão, Moisés, Davi e lá antes? Ainda bem que não. Ainda bem que não. Então Deus não mudou. Só que você percebe que nessas estações, mesmo Deus sendo o mesmo, a forma de Deus lidar com as pessoas mudou? Sim. Por quê? Essa é a questão. Por que Deus mudou? E aqui a resposta é muito simples. Eu creio que todo mundo que está assistindo aqui agora comigo tem uma casa. Mora numa casa. Se não tem, não mora. Deus vai te dar em nome de Jesus. Amém. Amém. Você ou pagar o aluguel, ou você comprar na tua casa do seu sonho. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Opa. Então, olha que forte. Quando você... Digamos que você, Júlio, me convida para jantar na sua casa. Tá? É uma profecia, tá? Está convidado. Amém. Vai. Depois dessa, se não for... Então vamos lá. Só que você trabalhou o dia todo,
você teve que fazer gravação o dia todo e você não teve tempo de ir no supermercado. Tua esposa trabalhou o dia todo, a Júlia ficou pegadaça, ninguém conseguiu sair para ir no supermercado. E aí chego eu na tua casa. Aí você fala assim, pastor, peraí que eu vou ver o que tem pra gente poder jantar. Pra onde que você vai? Pra cozinha. Pra cozinha. Na cozinha tem um lugar onde você guarda suas coisas. Aquilo se chama de... Dispensa. Dispensa. Então, quando você entra na dispensa, você vê o que tem disponível para você poder desfrutar. Sim. Então, você entrou na dispensa, você viu que tinha um macarrão, você viu que tinha um queijinho gorgonzola, você viu que no teu freezer tinha um filé mignon, e aí o que é que acontece? Vamos fazer um macarrão alho e óleo, pastor, com um queijinho gorgonzola e um filé mignon. Oh, glória! Parecendo um rato. Aleluia no rato. Gente, boa. É porque o Haas é o restaurante do pastor, tá? O Haas é o restaurante dele, maravilhoso, que eu já fui. Meu Deus. Top, vale muito a pena. Raso, vai lá. Rasa, vai lá. Rasa, lá no Leblon. Lá no Leblon. Avenida, já vai fazer logo um merchan, né? Dá o endereço. Avenida General San Martín, 435, Leblon, Rio de Janeiro. Isso aí. Vai lá conhecer. Então, olha só. Então você me ofereceu o que você tinha disponível. Então o que é uma dispensação? É que Deus ele não pôde se revelar por completo. Hoje, nós estamos no lugar de maior revelação da pessoa de Deus que um homem poderia ter. Porque hoje nós temos o Espírito Santo habitando dentro da gente, nos revelando tudo. Coisas que quem viveu na velha aliança não teve. O povo da velha aliança viveu o espetacular. Nós vivemos o sobrenatural. É por isso que a gente não precisa ver o que eles viram. Está tudo dentro da gente. Deus que está dentro de mim me ensina a entender quem Deus é. O Deus que está dentro de mim me ensina a fluir como Deus é. O Deus que está dentro de mim me faz ver como Deus é. Então eu não preciso do espetacular que esses homens viveram, ver o fogo cair do céu, ver a água. Entende? Porque eu não vivo pelo que vejo. Hoje é pela fé, a realidade é outra. Por isso nós acessamos hoje muito mais de Deus do que as pessoas que viveram no Velho Testamento. Então, na nossa atual dispensa, tem muito mais coisa que você pode ir pegar do que na época de Moisés. Porque na época de Moisés, Moisés pediu, eu quero te ver. Deus falou o quê? Você não consegue. Não dá, filho. Não dá. Então, eu vou colocar na tua dispensa o que você consegue acessar de quem eu sou. Então, em cada dispensação, pensa no quebra-cabeça. A imagem completa de Jesus, nós só vamos ter no céu. Quando vermos como ele é, seremos semelhantes a ele. 1 João, capítulo 3, fala isso. Filhinhos, hoje nós somos filhos de Deus. E de fato somos. Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Porque quando vemos ele como ele é, nós seremos semelhantes a ele. Olha só. Então hoje nós estamos numa estação acima de todas as outras, mas ainda não chegamos aonde deveríamos chegar. No caso, então, hoje, nós, nesse corpo, não seríamos imagem e semelhança de Cristo. Não, nós somos imagem e semelhança de Cristo no Espírito. No Espírito. Tá. Mas o nosso corpo ainda é um corpo caído, e ele será glorificado. Aí sim. E aí sim nós seremos completamente semelhantes a Cristo. Teremos o corpo glorificado como ele tem. Filhos já somos como ele é. Herdeiros já somos como ele é. Co-herdeiros com ele, ou seja, temos a mesma herança. Então o que nos falta para sermos idênticos é um corpo glorificado. Entende? Entendi. Então não chegamos lá ainda. Então ainda existe um lugar na dispensa que Deus ainda não colocou. Então o que é uma dispensação? Em cada dispensação, as pessoas chegavam e ao invés de ter o quadro completo, Deus depositava peças do quebra-cabeça em cada dispensação. E à medida que uma dispensação era inaugurada, a peça era colocada e a imagem se tornava mais clara, mas não definitiva. Porque nós estamos hoje com a imagem quase completa, mas ainda não temos a imagem completa.
Entende? Então, qual que é a ideia de dispensação? É exatamente isso, é administração. Deus, ele administrou nele mesmo a revelação de quem ele é, para que o homem conseguisse viver com o máximo de revelação sobre Deus que ele poderia. Então, a cada dispensação, Deus colocava mais dele e as pessoas acessavam mais de Deus e entendiam mais de Deus. É por isso que o escritor de Hebreus fala hoje, você quer entender Deus? A cópia é Jesus. Ele é a cópia perfeita. Ele é a expressão exata de Deus. Então, olha para Jesus, você vai entender Deus. Por que não fala olha para Moisés? Por que não fala olha para Abraão? Porque o único que teve a capacidade de revelar Deus como um todo foi Jesus. Então, a gente precisa entender que nessa estrutura que nós temos de dispensação, não é em tempos ou épocas que Deus... Não. É só à medida que o homem cresce em revelação, Deus vai disponibilizando mais dele. Porque toda dispensação ela é marcada por uma ordem de Deus, uma direção que Deus dá, e a quebra dessa direção gera juízo. A obediência, bênção. Então Deus no Éden, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é que o homem fez? Comeu, quebrou o princípio, juízo. Então quando aquela dispensação acaba, Deus recomeça com uma outra, com uma nova direção. Sempre assim, entende? Aí veio Noé. Se espalhe, o povo se juntou em Babel. Aí vem Deus com juízo. Espalhou. Aí a gente tem que aprender inglês hoje. Essa guerra. Entende? Então, assim, você sempre vai perceber que toda dispensação ela é marcada por uma direção, por uma ordem. Deus nos dá uma palavra, uma ordem. Se eu obedeço, bênção. Desobedeço, juízo. E como os homens não eram perfeitos, eles erravam, viam juízo e Deus recomeçava. Eles erravam, viam juízo e Deus recomeçava. Porque Deus nunca desistiu do homem, até chegar onde nós estamos hoje. E ele continua não desistindo. Porque hoje, na nossa dispensação, você tem que crer em Jesus Cristo para que você seja salvo. Não creu, juízo, condenação. Entende? Então, assim, quando a gente fala sobre isso, a gente só precisa entender esse pequeno detalhe. Dispensação não é tempo, não é relógio. É Deus administrando Ele mesmo nos tempos e épocas, porque os homens não tinham capacidade de entender Deus por completo. Amém? Você que está em casa aí, deu para entender? Ficou claro? Amém, ficou sim. Ficou? Ficou. Então, assim, essa é a segunda premissa que a gente tem que entender. Então, desmistifica essa loucura de dispensação. E a terceira, para mim, que é uma das mais extraordinárias. Vamos nela. Tá. E nessa eu vou gastar um pouquinho mais de tempo com cuidado, porque se você não entender essa daqui para frente vai dar tudo errado. Vambora. Né? Então, qual que é a terceira primícia para a gente estudar escatologia? Nesse ponto, é onde a maioria dos equívocos acontece e dos erros doutrinários e da extração dos textos, das exegeses que são feitas. Deixa eu beber uma água enquanto você dá um glória a Deus aí na tua casa, aleluia. Já vai deixando o like aí. Você que não se inscreveu, por favor, não custa nada, se inscreve aí, ajuda a gente a chegar aí aos 100 mil. Tô querendo aquela plaquinha do YouTube. Em nome de Jesus, me ajuda a chegar na plaquinha. Vai chegar. Bom, vamos continuar o estudo aqui, que é só o começo, tá? Isso aqui é só para a gente poder... Estamos só peneirando ali para vocês chegarem aqui nas próximas aulas e já estão sabendo ponto a ponto do que vai ser dito. É isso aí. Então vamos lá. Posso ir para a terceira? Vamos embora. Então vamos recapitular. Primeira premissa, a Bíblia tem que ser interpretada de forma literal. Segunda premissa, a Bíblia é uma revelação progressiva. Tá? Terceira premissa, 3 grupos de pessoas. Exatamente isso. 3 grupos de pessoas. Pastor, o que é isso? Vou explicar. A Bíblia, ela foi escrita para 3 grupos de pessoas. Vambora. Eu tô quietinho aqui.
Eita, essa reação na sala de aula é muito legal Eu tô também. quietinho aqui. Vamos lá, quando eu falar heresia, você me grita. Hein? Não, vou nada. Vamos para a Bíblia? Vamos pra Bíblia. 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10, versículo 32. É uma distinção que Paulo faz. Ele fala assim, ó, não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Você pode ter NVI, você pode ter RA, você pode ter RA, você pode ter revista corrigida, você pode ter a Bíblia que for. Toda vez que você lê esse versículo, você vai ver judeu, gentil e igreja. Paulo está falando numa nova aliança. Então partimos do pressuposto de que se tudo fosse um balaio só, Não haveria essa divisão. não mexe com o povo de Deus. Mas Paulo está falando para uma igreja, numa nova aliança, Cristo já morto, ressurreto, uma igreja que estava sendo alinhada para voltar à sua essência e ao seu propósito, para voltar ao seu lugar de origem como igreja. E Paulo está dizendo, vocês tomem cuidado, para que vocês não sejam pedra de tropeço para o judeu, para o gentil, que são as outras nações, e para a igreja. Nem tampouco para a igreja de Cristo. Então Paulo está fazendo uma separação. E isso aqui para mim é muito legal entender. Porque a gente tem que entender o seguinte, quem que é o judeu? O judeu é o judeu. Por que eu sou brasileiro? Porque eu nasci no Brasil, você concorda comigo? Sim. Nasci no Brasil, logo sou brasileiro. Quem que é o judeu? Nasceu na Judéia. Judeu é o cara que nasceu em Israel. Tá lá, nasceu em Israel. Então, nasceu em Israel, judeu. Judeu. Então aqui a gente está falando de etimologia. A gente está falando de o cara que faz parte de uma nação. Não importa, nasceu lá, judeu. Descendente de Abraão, né? Judeu. Então a gente está falando do judeu Israel. Sim. Judeu Israel. Quem são os gentios? Todos os outros povos da terra que não são judeus. Ou seja, o brasileiro, gentil. O espanhol, gentil. O argentino, gentil. Eu ia falar endemoniado. É brincadeira. Lá, hein? A Argentina, eu amo a Argentina, só para brincar mesmo, porque tem que ter um momento da risadinha. O argentino, gentil. Aí você vai parar para prestar atenção que todos os que não são judeus são gentios. Por isso que a Bíblia vai citar em vezes gentios, em outras vezes povos de outras nações. Né? Então, tudo isso se aplica aos gentios. E quem é a igreja? Pode ser. Então, vamos lá. Nós temos 3. Vamos ver se eu... É porque eu tô com medo de falar. Que eu então deixa eu falar. Como você quer falar? Porque o judeu que aceita Cristo se torna igreja. Perfeito. E o gentil que aceita Jesus se torna igreja. Então, igreja é aquele que nasceu de novo. Isso aí. Sendo são os judeu salvos. ou gentil. Isso aí. Nasceu É o de povo novo. salvo. Igreja. Perfeito. Beleza. Parabéns. Tirou 10. O que me torna igreja? Nascer de novo. Né? Fazer parte do corpo é um novo nascimento. Então, seja judeu ou gentil, nasceu de novo, igreja. Então, um judeu hoje, quando ele nasce de novo, por mais que existam profecias para o seu povo, Israel, ele hoje se enquadra nas profecias que as cartas são escritas para a igreja. Então, ele não entrará no grupo Israel. Ele entrará no grupo igreja, porque nasceu de novo. Então, por que essa distinção ela é importante? Primeiro, porque Paulo fez. Rapidinho. E isso lá na frente, tá? Pesca isso, gente. Pega esse pedacinho que ele acabou de falar. Lá na frente, lá acho que de repente na terceira aula ou última aula que você vai entender essa divisão que ele falou agora. Perfeito. Exatamente. Vai, continua. Já foi lá na frente, né? É exatamente isso. Então, assim, qual que é hoje
um ponto importante nessa divisão. É que muitas vezes nós não validamos muito ela. E então a gente, às vezes, tem a mania de colocar a igreja com Israel no mesmo patamar. Não, se eu sou igreja, eu sou povo de Deus. Então, o judeu é o povo de Deus. Então, aí já estão fazendo aquela mistura, usando a parada. Eu sou o Israel de Deus, o termo que todo mundo usa. Aí tem uns que falam, eu sou Israel de Deus espiritual. Tem outros que dizem, eu sou Israel de Deus. Tipo assim, eu não vou falar nada contra esse termo agora ou a favor. Nada disso. Eu só quero ler a Bíblia para a gente entender o que a Bíblia diz sobre o que nós somos. Israel, igreja é igreja. Perfeito. Jesus, ele faz essa distinção. Tem um texto em João, que no capítulo 15, se eu não me engano, é 14, que ele vai falar assim, ó, gente, as ovelhas que Deus está me dando eu não vou jogar fora, só que eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Elas ouvirão no futuro, ouvirão a minha voz e me reconhecerão, e então seremos um só povo e um só Deus. Então, ele está falando de um grupo que ele já tem, judeus, que ele está falando com os judeus. Ele está falando de outras ovelhas que ali não existiam ainda. E a gente vai entender por quê. Então, por que é perigoso misturar a ideia da igreja com Israel? Porque existem profecias que são específicas para Israel e profecias que são específicas para a igreja. E o próprio Paulo, ele tinha que catequizar todas as igrejas por causa da circuncisão, aonde os judeus que se converteram achavam que eram melhores do que os gentios porque eram circuncidados. E aí, nesse momento, eu não quero deixar de ler. Olha aqui, eu vou ler só Pode ler à vontade. 2 textos aqui. Romanos capítulo 2. O povo gosta de Bíblia. Romanos 2, versículo 26. Paulo vai falar assim, justamente nesse contexto. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. 28. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem a circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, ou seja, judeu, nasceu judeu. E circuncisão agora não é mais aquela marca lá, é do coração no espírito, não segundo a letra, que aqui é a lei, tá? A letra é lei. Lei, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. O que é que Paulo está dizendo? Por que vocês, gentios, estão querendo circuncidar? Isso aí. Isso não é para vocês. Isso foi para o povo lá. Isso aí. Agora a circuncisão é no coração. Isso aí. E até eles que são judeus circuncidados não são melhores do que ninguém, porque eles nasceram de novo e o que vale agora é a circuncisão do coração. Não essa marca que eles têm no órgão genital deles. Então, assim, Paulo está fazendo o seguinte, o judeu é judeu. Vocês que nasceram de novo são outros que não queiram ser os judeus. E aí vem um texto, cara, que para mim deixa tudo muito claro, que está lá em Gálatas 6, 14. Gálatas, eu saí correndo desesperado, não trouxe minha Bíblia, então, graças a Deus, porque a minha Bíblia, eu faço assim, já cai no texto, não sei quando a Bíblia é tua, né? Mas aqui no iPad aqui vai dar pra gente ler com calma. Gálatas 6, capítulo 14. Versículo 14, perdão. Olha que doideira. Olha só. Paulo, volta aí, só o pessoal anotar. Gálatas 6. Gálatas 6. Versículo 14. 14 para frente, a seguir. Paulo fala assim, ó. Longe de mim, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Olha o que Paulo está dizendo.
Ser circuncidado, que é a marca da aliança que Deus fez com Abraão, não quer dizer nada. Não ser circuncidado não quer dizer nada. Porque o que vale é ser nova criatura. Ele está falando assim, não é judeu, não é gentil, é nascer de novo. Tá? E aí ele continua assim, ó. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, ponto e parênteses. Que regra? Nascer de novo. Nascer de novo. Não circuncisão, não incircuncisão, mas o nascer de novo. Esse é o padrão. E quem andar de acordo com essa regra, nascer de novo. Interpretação de texto básica. Básica. Paz e misericórdia sejam sobre eles ou seja, mais, porque aqui essa letrinha E aqui, ela vem como base de adição de argumento, não de complemento. Ele não complementa, ele adiciona. Então ele está falando assim, ó, todos que andarem de conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Olha o que Paulo está dizendo. A regra é nascer de novo. E para todo mundo que andar debaixo dessa regra, paz e misericórdia sobre quem nasceu de novo, mas e sobre o Israel de Deus. Minha pergunta, quem é o Israel de Deus? Israel. O Israel de Deus é Israel, não a igreja. O próprio Paulo está falando, igreja nasceu de novo, vai ser abençoado, vai ter misericórdia, mas não podemos esquecer que esse povo aqui é o povo que ele escolheu. Desde o início. É o povo dele. Então, sobre a igreja e sobre o Israel de Deus. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é, o Israel de Deus, essa revelação vai mudar a tua vida. O Israel de Deus é Israel. E a igreja é a igreja de Deus, como Paulo falou lá atrás. Entende? Então, não existe base hermenêutica e bíblica para a gente apontar a igreja como Israel. Se você lê os textos, você não vai encontrar nenhum momento em que os dois são colocados no liquidificador, batido e se tornam um só. E é daí que vem algumas questões. Porque o texto de João 10, 14 e 15, que é o que Jesus fala, tenho outras ovelhas, lembrei. É João 10, 14 e 15. Eu tinha falado do João 14 ou 15. João 10, 14 e 15. É que Jesus fala que tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Ele falando com o povo de Israel. Então Jesus também faz uma separação. Só que, posso ir mais fundo agora? Por favor. Posso mergulhar um pouquinho? Vamos mergulhar. Agora eu empolguei. Então eu vou vir um pouquinho mais fundo. Mateus 16, do 15 ao 20, é aquele texto que todo mundo conhece. Quem vocês dizem que eu sou? O povo falando, Jesus, estou dizendo que tu és isso, tu és aquilo, tal. Aí Jesus fala assim, tá bom, mas e vocês? E vocês? Falando para os discípulos. Os discípulos. Quem que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro levanta e fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para Pedro e fala, isso aí não foi homem que te revelou não, hein? Foi o meu Pai que está nos céus. E por causa da revelação que você teve, Pedro, eu vou ter que te dar uma. Agora você não é mais Simão Bar-Jonas. Porque quem tem uma revelação de quem eu sou, tem a identidade transformada. Eita. Você não é mais o Simão, filho de Jonas. Agora você é Pedro. Petrus. Fragmento de rocha. E sobre esta pedra, Petra, grande rocha, eu edificarei a minha igreja. E as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Olha que forte. Todo mundo parou nesse momento.
Não porque é Petros e porque Jesus é a pedra. Não porque Pedro agora tem uma revelação de quem Jesus é. Mas sabe quando todo mundo parou? Quando Jesus falou igreja. Eu vou dar 1 minuto para quem está em casa agora ir para o Google. E procurar assim, ó. Primeira menção na Bíblia do nome igreja. Sabe onde que vai ser? Nesse texto. Aqui. De Gênesis até Mateus 16, 18. Você nunca vai ver ninguém falar sobre a igreja. Nem Deus. Pode pesquisar. Se eu estiver errado, você pode apagar do ar. Comenta aí, pastor, está errado e prova. Prova que eu estou errado. A palavra eclésia, primeira vez que ela aparece aqui, e ninguém entendeu nada. O que ele está falando? Chamados para fora? Do que esse cara está falando? Da onde que surgiu a igreja? E ele continua. As portas do Hades não vão prevalecer contra a igreja. E eu vou dar a chave do céu para a igreja. Porque tudo que a igreja liga aqui, liga lá. Desliga aqui, desliga lá. Deus está dando autoridade para a igreja. Fortíssimo isso. Só que Deus está dando autoridade para a igreja, usando Pedro como figura, num contexto que ninguém nunca tinha ouvido falar sobre igreja. Por que ninguém sabia do que Jesus estava falando? Por que ninguém sabia? E aí eu vou voltar para aquele texto que você leu em Isaías 61. Eu tenho uma profecia da primeira vinda. O Espírito do Senhor está sobre mim, não sei o que, tal. Eu tenho a continuação da profecia, que é a segunda vinda. A segunda profecia é a segunda vinda. Quando ele começa a falar sobre o juízo que vai vir, quando ele começa a falar sobre o reino que ele vai estabelecer. Mas e peraí, entre a primeira vinda e a segunda, tem algo que nasceu. A igreja. A igreja. Só que nunca nenhum profeta profetizou sobre a igreja. No Velho Testamento. Se você olhar o Velho Testamento inteiro, a igreja era um mistério. Porque você nunca vai ver ninguém profetizando sobre a igreja. Profetizavam a primeira vinda. Profetizavam a segunda vinda. Mas não falavam do que estava entre eles. Falavam sobre a primeira vinda de Jesus como cordeiro. Falavam da volta de Jesus como leão. Mas não falou o que o cordeiro trouxe como realidade. Igreja. Então a igreja ficou escondida. Tem gente que fala que Deus, ele tem segredos que ele não se aguenta e conta. Porque todo mundo que está aqui hoje, ouvindo essa aula, provavelmente já ouviu alguém falar alguma coisa do futuro, porque Deus mandou. Sim. Deus manda te falar isso. Alguns amigos dizem que Deus não se aguenta sabendo do teu futuro e quer contar alguma coisa. Só que teve uma coisa que Deus nunca contou para ninguém. Em toda a história. E a primeira vez que Deus decidiu soltar no ventilador foi nessa conversa de Jesus com os discípulos. Que era o quê? A igreja. Isaías 61. É exatamente isso. Essa profecia exemplifica exatamente aquela profecia de Isaías 14. Que ele fala assim, ó, o menino vos nasceu, Isaías 6, 9, Isaías 9, 6. O menino vos nasceu, um filho se vos deu, o governo estava sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aí, primeira vinda. Aí vem a segunda, e consolar todos os que choram. Estabeleceu o trono sem fim, juízo eterno no trono de Davi. Peraí. Quando que ele vai sentar no trono, governar, consolar todo mundo que chora e estabelecer justiça? Na segunda vinda. Então eu tenho uma profecia da primeira, eu tenho uma profecia da segunda e mais uma vez eu não tenho nada falando sobre o que vai acontecer entre ambas. Porque Deus escondeu isso. Deus guardou a igreja como um mistério. Deus nunca contou sobre a igreja com ninguém. Se você ler o Velho Testamento inteiro, você não vai ver ninguém profetizando. Vai ter um povo chamado igreja. Você não vai ver nenhuma profecia sendo direcionada para a gente nessa era, nesse tempo, nessa estação. Como alguns não gostam, nessa dispensação. Você não vai achar. Nem adianta procurar, não tem. Você vê resquícios do que Jesus conquistou.
E você se apropria. Jesus conquistou, eu me aproprio. Jesus na cruz conquistou a cura, eu me aproprio como igreja. Porque Paulo me ensina isso. Só que o Velho Testamento inteiro viveu sem saber desse momento que viveríamos. Então, profeticamente, não temos uma profecia para a igreja no Velho Testamento. Isso aqui é muito importante. Caramba! Vamos lá. Vamos lá. Aí você vai ler comigo Romanos 16, 25. Romano, você quer ler? Para mim? Para não parecer que eu estou manipulando a leitura? Deixa eu voltar na internet aqui. Bota a Bíblia aí. Romanos... Quer pegar uma Bíblia? Não, tá aqui. Tá aí? Tá aí? Romanos 16, 25. Romanos 16, 25. Lê com calma. Igual um profeta. Romanos 16, 25. 25. Vai. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio dessas escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único e sábio que seja dada a glória. Amém. Até aqui tá bom. O que Paulo está falando? O que Deus escondeu na eternidade, agora ele quis revelar. Ou seja, porque está entre vírgulas. Ou seja, ele realmente escondeu na eternidade. Não contou para ninguém. Vírgula. Agora, vírgula. Entendi. O que Deus está falando? Não contei para ninguém, mas agora eu quero contar. Mas agora, rapidinho. Como nós temos alguns haters, tudo bem. Aí vai vir a galera e vai falar assim, opa, peraí. Antigamente não tinha vírgula. Não, mas nem no texto grego que tem lá. Não tem vírgula. Não tem. Mas eu poderia ler esse texto em grego. Mas ele também fazer uma tradução simultânea. Não existe para esse versículo nenhum outra tipo de variação. Eu estudo variação textual, crítica textual. Uhum. Já estudei muito crítica textual, então eu conheço a maioria dos textos da Bíblia que tem uma variação textual, que é variação de palavra, de letra, falta de palavra, acréscimo de palavra. Entende? Uhum. Esse texto não se aplica a nenhum contexto de variação textual. Ou seja, esse texto ele está correto no português. Então vamos lá. Posso continuar? Pode. Então Deus escondeu e não contou para ninguém. Aí você fala assim, mas qual o propósito? Aí agora, vai comigo aí, a Bíblia está aberta? Tá. Vai comigo para 1 Coríntios 2. Sim. 1 Coríntios 2. Vamos ler a partir do versículo 6. 1 Coríntios 2, 6. Vai lendo com calma, vai. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Quem que é o Deus desse século? Satanás. Ele mesmo. Isso aí. Então a gente já começou a entender o texto. Vai, 7. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. E para aqui, porque os pentecostais amam isso aqui para falar que é para falar em línguas. Falamos a sabedoria de Deus em mistério. Eu também falo em língua, tá, gente? Sou baseado com o Espírito Santo. E acredito sim, mas esse texto não está falando sobre isso. O mistério citado aqui é a expressão que Paulo usou em Romanos, que a gente leu em Romanos 16. Lá o que está dizendo aqui de mistério é o que está escondido. guardado. O que está escondido. Continua. Outrora oculta. Perfeito. Tá aí, já respondeu. Já explica. Vai. Já explica. A qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Peraí. Então Deus
Na eternidade falou, isso aqui eu não conto. Isso aí. Só que isso é para a glória de quem? Dele. Olha aí o texto. Para a nossa glória. Não é para a glória de Deus. É para a nossa glória. É para nossa. Agora, peraí, o que essa nossa glória significa? Vamos ler. Não é que a gente vai ser glorificado no sentido de exaltado, mas é glorificado na glorificação do corpo. Uhum. Ele guardou tudo isso porque ele tem um projeto para a igreja, que é a nossa glorificação. Então Deus, ele não fez isso aqui do nada, ele escondeu para um propósito. Na eternidade ele falou, isso eu não conto. Uhum. E aí a gente vai entender agora porque que ele não conta. Vai, 8. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Sim. Porque, se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Ei, Entendeu? parou aqui. Porque sabe que se crucificasse... Se ele fala da igreja dizendo lá que atrás, na morte dele nasceria um povo como ele, Satanás jamais teria deixado crucificado matar. Jesus. Isso aí. Porque ele falou assim, eu estou acabando com um problema, mas estou criando milhares de problemas. Então deixa ele ir. Mas como o diabo não sabia, ele achou que matando o Filho de Deus acabaria. Mas aí entra Jesus. Porque Jesus ele tentou ensinar isso por parábola. E qual que é a essência? Falo para que não entendam. Para que ouçam, para que vejam, não consigam ver. Para que ouvindo, não consigam entender. O que é que Jesus falou? Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele fica vazio, sozinho. Mas se ele morre, ele produz outros à semelhança do que morreu. Jesus não estava falando de trigo, porque ele não era agricultor. Uhum. Ele estava falando do seu propósito. Eu tenho que morrer. Porque na minha morte outros como eu vai surgir. Só que o diabo não sabia. Porque Deus nunca contou. Aí tem gente que fala assim, o diabo sabe de tudo. Não. Ele sabe do que está escrito. Ele sabe do que foi falado. Ele sabe do que foi proferido. É por isso que Deus não conta tudo sobre o teu futuro. Porque se Deus conta tudo, o diabo sabe exatamente o que fazer para acabar com o teu projeto. Eita. Mas Deus, ele conta fragmentos. Porque o fragmento que Deus conta é o suficiente para Satanás tentar. Só que as tentativas de Satanás, a Bíblia vai mostrar aqui para a gente agora. Só tem um propósito: cooperar. Só está usando ele para impulsionar. Se Satanás não soubesse... Cara, isso aqui é muito forte. Uhum. Se Satanás soubesse, na verdade. Se Satanás soubesse sobre a igreja, ele não sou eu que estou dizendo, gente, é Paulo que está falando. Ele Jesus não teria entrado em Judas, ele não teria influenciado toda a estrutura política e religiosa para que Jesus estivesse naquela cruz. E o texto está dizendo, olha o 9, mas como está escrito, vai. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem, do coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É forte. O que Deus está explicando aqui para a gente? Não contei de propósito. Porque eu sabia que o tinhoso lá ia tentar paralisar o meu projeto. Então contei o suficiente para que Satanás se levantasse contra meu filho. E achando que matando ele estava vencendo. Mas na verdade, o que para ele era vitória, para ele foi derrota. Porque Deus, em Cristo, por sua morte, destruiu aquele que tem o poder da morte, saber? Satanás. O negócio, a ressurreição é o poder manifesto. Mas a morte é o X da questão. Quando a gente ceia, a gente celebra a ressurreição ou a morte? A ressurreição. Não. A morte, aliás, desculpa. A morte. A morte. Se ele não tivesse morrido. Porque a morte destruiu aquele que tinha o poder da morte. Quando Jesus morre, Satanás, ele ficou 3 dias achando que venceu. Alguns brincam que quando Jesus chegou lá embaixo, ele estava em festa, né? Ele estava em festa. Tem gente que fala, né? Aí já é. Tem gente que brinca assim, é só brincadeira, gente. Por favor. Mas assim, quando Jesus rompe os grilhões da morte, Pedro diz que os grilhões são rompidos, quebrados. Paulo fala que Deus exerceu força para ressuscitar Jesus dentre os mortos. Quando Jesus ressuscita, Jesus faz uma declaração. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu agrilhão? E Jesus fala, diabo, só para te contar, eu vou subir. Porque agora eu tenho outros como eu sou aqui.
Porque você achou que estava acabando com o único. Me tornei o primeiro. Se você tinha um problema, deixa eu te apresentar o bonde que Eu tá era o único, agora eu sou o primeiro de muitos. Então por que Jesus fez da igreja um mistério? Por que Deus fez da igreja um mistério? Era preciso. Porque quando Deus tem um projeto, o diabo pode se levantar, mas ele está debaixo dos teus pés. E a regra é simples. Quanto mais ele se levanta, mais ele te levanta. Ele leva. Para você chegar no lugar certo, do momento certo, para viver o propósito que Deus tem para a tua vida. Eita, amém. Então, pastor, olha só. Esse último pedaço aqui, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração. Isso vai um pouco... O senhor acabou de jogar por terra alguns pregadores aí que dizem que isso aqui é para bênção financeira. Que Esquece. É pra... Então vamos terminar. Acabou de jogar por terra então, isso, deixa né? eu terminar para o povo entender o que isso está dizendo. Lê o próximo versículo. Muito mais profundo. Lê o próximo versículo. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta. Até as profundezas de Deus. O que Deus está falando? O que o teu olho não vê, o que o teu ouvido não ouve, Não vê. o que teu coração não sente, o meu Espírito te revela. É isso aí. Isso aqui não é para bênção terrena. Não. É tão Não tem quando a gente começa o culto, porque o olho não viu, o coração não sentiu, o ouvido não ouviu o que Deus vai fazer aqui hoje. Aí você fala assim, a gente está na nova aliança, o Espírito pode me revelar tudo. Naturalmente eu não consigo, mas pelo Espírito Deus me mostra. Entende? Então, o que eu tô vendo? Jesus escondeu e revelou na hora certa. Quando ele revelou na hora certa, o povo agora tem que entender. Então Deus fala assim, Paulo, vem cá. Eu preciso de você para você explicar para o povo o que é o mistério. Chegou a hora. Eu preciso que as pessoas entendam o que é esse mistério. E para a gente adiantar por causa do tempo, vai para mim Colossenses 1, 24. Lê para mim Colossenses 1, 24. Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Continua. Da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus. Continua. Que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Continua o texto, vai lendo tudo. O mistério que estiver... Oi! Peraí. Vai. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos. O que é? Conta para o povo que está em casa, por religados. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério. Que é o quê? Que é entre os gentios. Ah. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Tá aí o mistério revelado. É Cristo no Júlio. Amém. É a igreja. Agora, eu posso... Por favor, fique à vontade. Entrar mais um pouquinho? Vamos lá. Cristo em mim é o mistério. E que ele escondeu de todo mundo que ele habitaria dentro de um povo que ele chamaria de igreja, que é o corpo de Cristo. Paulo está explicando isso, não sou eu que estou falando. Então o mistério que ele escondeu foi Cristo habitando em mim. A igreja. Ele fala assim, Cristo em nós nos dá uma esperança. Esperança é o que eu espero, sim ou não? Sim. Posso ser ousado, abusado agora? Fique à vontade. A igreja não espera a volta de Jesus. Ih, rapaz. A igreja não espera por Jesus. Por que não? Como que você pode esperar por alguém que já está aí dentro de você? A igreja espera o dia da glorificação para a nossa glória. Cristo em mim me faz esperar o dia em que eu serei glorificado. Ele eu já tenho.
Nesse dia eu só vou ver como ele é. É. Então esse encontro vai ser para que o meu espírito que foi restaurado, a minha alma que está sendo renovada e o meu corpo que será transformado, me faça, aconteça o milagre e eu me torne como ele é em todas as áreas, aonde a dor não vai mais ter vez, o choro não vai ter vez, o pranto, tristeza, aonde nós viveremos para sempre com ele. Entende? Então Cristo em mim me dá uma esperança, que é a esperança da glória. E aí eu posso ser um pouco mais intenso, se você quiser, e eu vou ler para a gente ler rápido. Vamos lá. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 14. Ele vai dizer assim, Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros, ou seja, temos a mesma herança que Jesus. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. E eu posso ler mais uma partinha aqui, só para quebrar uma coisa que o povo fala também de vez em quando? Uhum. Porque para mim tem por certo que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança somos salvos. E esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como que espera? O que Paulo está dizendo? O que a terra está aguardando para ser recriada não é filhos manifestarem a glória de Deus, orar por cura, manifestar sinais e maravilhas. Não. A terra vai ser redimida quando o Júlio pisar nela com o corpo glorificado. A volta, né? A manifestação dos filhos de Deus em glória. Não é fluindo na glória. Não é operando sinais e maravilhas. Mas é quando a igreja for arrebatada. Nós vamos receber um corpo glorificado. Então voltaremos para aqui, para reinar com Cristo. Aí você já está falando do milênio. E calma, não vou dizer o que eu estou falando. Isso a gente fala lá na frente. E quando pisarmos aqui, então nós veremos a terra glorificada. Que é o que eu te falei, que João diz. Hoje somos filhos, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Quando olharmos para ele e vermos como ele é, seremos semelhantes a ele. Então, entende por que eu não posso colocar a igreja no meio do judeu? O que Deus tem para a igreja é exclusivo. Caramba. O que Deus fez, o Deus Israel é de Deus. Ninguém mexe em Israel. Ninguém está questionando isso. Ninguém está questionando o valor, nem o propósito. O que eu estou dizendo é, eu não posso pegar uma palavra que Deus deu para Israel e colocar para a igreja. Porque as profecias para Israel, a igreja ainda era um mistério. É. Ou seja, Israel é Israel e igreja é igreja. E por mais que o judeu seja extremamente abençoado por ser judeu, eu hoje prefiro ser igreja. Caramba. Então assim, entende? Judeu, gentil, igreja. Se você mistura isso aqui, você cria uma bagunça teológica, ou você pode ir para outras ideias e vertentes da teologia que se aplica à escatologia. Por isso eu te falei que seria muito importante começar a aula com isso. Porque tudo que eu expliquei hoje é o fundamento para o que a gente pode estudar a partir de agora. Aí agora a gente pode falar um pouquinho depois de juízo eterno. Não, melhor. A gente poderia falar das profecias de Daniel. Sim. E depois a gente poderia falar de juízo eterno e de ressurreição dos mortos. Então, assim, fica
ao seu critério o que a gente pode falar depois, mas eu acho que poderia fazer diferente para a gente construir legal. Finalizei hoje. Na próxima aula falaríamos do ressurreição dos mortos. Vamos embora. Na próxima aula a gente falaria juiz eterno. Depois Daniel. A gente tenta pegar Mateus e Apocalipse. E aí? E por hoje é só. E aí? Gostaram Gostaram tá da aula? fogo. Gostaram da aula? Hoje foi muito técnico. Foi só a base porque agora vai começar a ser construído, tá? Então você que está aí, você que gostou, tem dúvidas? Escreve aí a sua dúvida. De repente, antes de entrar, a gente vai tentar aqui pegar algumas dúvidas de vocês, dar uma peneirada. Ó, não, isso aqui responde. Então, ó, tá vendo? Ele falou que responde. Vamos construir aqui a resposta e na próxima aula, porque isso aqui virou aula, tá, gente? É um pod estudo. Vocês que pedem, vamos embora, contribui aí com a gente, deixa aí nos seus comentários quais são as suas dúvidas. Eu vou passar para o pastor. Na próxima aula, a gente já vem respondendo isso aí e engatando no próximo assunto. Pronto, fechou. Beleza? Pode ser. E você que ainda não segue o Religados nas redes sociais, por favor, vai lá nas redes sociais, todas as redes, Religados com 2 S no final, podcast. Eu, Júlio Andrade, e vamos começar a seguir nas redes sociais recomeçar. Isso. Tá? E vamos seguir o Pastorzão. Pastorzão, fala aí. Janderson Moura. @Janderson Moura. Normal. Da Igreja Recomeçar @ e recomeçar. E recomeçar. Isso. Então, vamos lá. Por hoje é só. Eu agradeço aqui a presença de cada um de vocês. Você que se inscreveu, muito obrigado. Você que ainda não se inscreveu, já acho que a gente ainda não merece a sua inscrição. Continua com a gente. Na próxima aula, você se achar que merece, vamos lá, se inscreve, deixa seu comentário, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Eu agradeço a cada um de vocês. Eu sou Júlio Andrade, agradeço a cada um de vocês mais uma vez. Pastor, obrigado. Até a próxima aula. Tamo junto. Um beijo, fiquem com Deus. Fui!